Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado do canal Física Fácil com Marcelo e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão do Enem de 2022. Então, vamos à questão. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída da água da mangueira na direção horizontal e a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo a menos 2. O resultado que eles obtiveram foi D. Bom, pessoal, então assim, primeira coisa é tentar analisar o que está acontecendo, mas sobretudo identificar qual é o tipo ou quais os tipos de movimento que nós temos presentes nessa questão. Bom, eu posso antecipar que nessa questão nós temos dois tipos de movimento, né? Nós temos aqui, se nós analisarmos o que aconteceu, nós temos aqui o lançamento da água da mangueira, quando os colegas posicionaram ela na horizontal. Isso nós podemos representar aqui, né, por esse desenho, né? Esse desenho aqui ele tenta traduzir, esse desenho não faz parte da questão, ele tem o caráter meramente assim, ilustrativo, tá? Para efeito de melhorar a compressão, mas isso aqui é o que está acontecendo no experimento que eles propuseram, né? Então, vamos entender então assim, ó. Eles posicionaram a mangueira a 1 metro do chão, essa altura então aqui é uma altura em que eles colocaram a mangueira, e quando o jato foi lançado, ele caiu a 3 metros de distância do ponto de lançamento, então ele percorreu 3 metros na horizontal. Bom, o que a gente precisa entender é que quando eles colocaram a mangueira na horizontal, né, eles lançaram a água lançada, né, nesse caso aqui, ela sai da mangueira com uma velocidade inicial V0. Esse V0 é a chave para a resolução do problema. Por quê? Porque se V0 é a velocidade com que a água sai da mangueira, em qualquer posição, a mangueira sempre vai lançar água com essa velocidade. Então, se nós encontrarmos essa velocidade aqui, com que a água saiu da mangueira, a gente pode partir para a situação onde eles lançam verticalmente a água da mangueira e ali pensar na altura que a água vai atingir. Mas vamos deixar essa análise do lançamento vertical da água de lado por enquanto, né? Vamos focar aqui no experimento que os colegas, enfim, executaram. Bom, então, o que nós temos? Nós temos aqui um lançamento horizontal. Então, nós temos um problema, né, caracterizado por um lançamento horizontal. E, professor, mas por que isso é um lançamento horizontal? Prezados, todo lançamento, né, na horizontal, ou seja, quando uma partícula, um corpo é lançado horizontalmente, não existe inclinação. O ângulo de inclinação da partícula é 0 graus. E isso caracteriza, então, o lançamento horizontal. Então, aqui nós temos um lançamento horizontal. Ponto. Tá? O ângulo, 0 graus, ou seja, não existe inclinação para o lançamento. Outra coisa que nós precisamos lembrar sobre lançamento horizontal é que se nós pegarmos aleatoriamente aqui, durante o movimento, uma partícula de água, digamos essa aqui, né, o estudo do lançamento horizontal é feito analisando, né, o movimento em duas direções distintas. Nós temos que lembrar o seguinte, né, essa partícula aqui, ela avança horizontalmente, portanto, ela descreve um movimento na horizontal, mas ao mesmo tempo que ela avança, ela cai. Então, na verdade, ela está descrevendo dois movimentos distintos, um vertical e um horizontal. Para isso, para efeito de análise, né, para esse tipo de movimento, nós consideramos que essa partícula, em qualquer ponto da trajetória, ela terá uma velocidade horizontal, vamos chamar essa velocidade horizontal de Vx, né? Em qualquer ponto da trajetória, ela terá uma velocidade vertical. Vamos chamar essa velocidade vertical de Vy, né? E o que acontece é o seguinte, então. Então, a análise do lançamento horizontal é feita em x e é feita em y separadamente, né? Bom, um aspecto importante também salientar é que essa velocidade horizontal aqui, ela também, né, teoricamente, tem ali uma projeção tanto na horizontal quanto na vertical.
Bom, mas o que que nós podemos fazer aqui, até para ganhar tempo para efeito de análise de questão de Enem? Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar a velocidade inicial da partícula na direção x, né? Prezados, se nós olharmos o desenho, nós vamos perceber que a velocidade que a partícula tem no começo do lançamento na direção x, né, é o próprio v0, porque o v0 é uma velocidade horizontal, né? Então a partícula no lançamento ela se movimenta somente na horizontal. Então a velocidade inicial em x é v0, é o próprio v0. E qual seria a velocidade inicial da partícula, né, na direção y, já que ela descreve um movimento vertical também? Prezados, se nós olharmos o desenho aqui, nós vamos verificar o seguinte, né? No momento do lançamento, a partícula não se movimentou na vertical, ela se movimentou apenas na horizontal. Então, na vertical, nós não temos velocidade inicial. Claro, após o movimento inicial, né, passou 1, 2, 3, ela começa a ganhar velocidade na vertical, porque, afinal de contas, ela é acelerada pela gravidade. Mas no momento do lançamento, no momento inicial, a velocidade em y, VOY, é zero. Então, na verdade, assim, qualquer movimento de lançamento horizontal, né, a gente pode atribuir essas duas situações, ou seja, a velocidade inicial em x é o próprio v0 e a velocidade inicial em y é zero, porque no início ela não se movimenta na vertical. Ponto. Guardamos isso. E agora, então, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos perceber que nós temos, então, né, a partícula caindo, ou seja, ela descreve um movimento na direção y, e vamos pensar uma coisa, quando ela cai, ela é acelerada pela gravidade. Então, quando nós pensarmos o movimento somente em y, o movimento de queda da partícula somente em y, é um movimento que possui aceleração, né? É um movimento uniformemente variado, né? Então, assim, o que nós podemos fazer? Nós vamos lançar mão, né, da equação do movimento variado. Mas o que nós temos aqui de informação? Nós temos a altura de queda, né? Que nós podemos chamar aqui de y. Então, escrevendo a equação de movimento, né, traduzindo então para o eixo y essa equação de movimento aqui, nós teremos essa equação aqui, considerando esse movimento de queda da partícula de água, né, onde y é a altura, né, e VOY é a velocidade inicial e YG é a gravidade, ou seja, é a mesma equação, né, que nós temos lá, nós trabalhamos lá no movimento horizontal, apenas traduzido aqui para o eixo Y, perfeito? Então, Y, a altura de queda aqui, ou seja, o que ela caiu, foi, segundo o problema, 1 metro, né, 1 metro é a altura que a água cai. O Y0, vamos admitir zero, a velocidade inicial em Y, né, nós já vimos aqui que vale exatamente zero, e sobrou esse termo, então, a gravidade, que ele pede para usar 10, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2, né? Podemos simplificar aqui e vamos obter o seguinte. Então, 1 é igual a 5t ao quadrado. Portanto, t ao quadrado é igual a 1 quinto. Então, o t é a raiz quadrada de 1 quinto, que pode ser escrito como sendo raiz de 1 sobre raiz de 5, e que pode ser escrito como sendo 1 sobre raiz de 5 segundos, certo? Esse é o tempo, né, que a partícula de água em questão, né, que a água demora para cair. 1 sobre raiz de 5. Ah, professor, temos uma raiz denominador, não devemos racionalizar. Não é necessário, não é necessário, e vocês vão entender por quê assim que nós analisarmos a questão agora em x, perdão. Bom, em x, o movimento acontece, então, tá, na horizontal, obviamente, e tem um deslocamento, tem um alcance aqui de 3 metros. Mas o que nós precisamos lembrar quando a gente tem um lançamento horizontal? Como eu disse para vocês, nós decompomos o movimento em y e em x. Em y, então, por conta da gravidade, é um movimento acelerado. E em x, o que acontece? Em x, nós devemos lembrar que a partícula se movimenta com velocidade constante. Portanto, se nós pensarmos o x como sendo a distância alcançada, nós podemos utilizar aqui, né, a formulazinha
certo? Do movimento uniforme, onde x é a distância, vx é a velocidade e t é o tempo. Obviamente, isso sendo analisado para o eixo x. O x, o alcance da partícula, foi de 3 metros. O Vx, bom, como se trata então em x de um movimento uniforme, a velocidade em x vai ser a mesma velocidade do lançamento em todo o trajeto, porque ela não vai variar, né? Afinal de contas, é um movimento uniforme. Então, o Vx aqui para nós é o V0, e o tempo é o tempo que a partícula demora para cair. O tempo que a partícula demora para cair é o mesmo tempo que ela demora para alcançar os 3 metros. Portanto, aqui, 1 sobre raiz quadrada de 5. Então, prezados, o que nós podemos fazer aqui, até para facilitar, então foi por isso que nós não racionalizamos, esse 5 pode passar para cá multiplicando, então nós temos que a velocidade inicial de lançamento da partícula é 3 raiz de 5 metros por segundo. Esse aqui isso aqui é a velocidade inicial de lançamento da partícula. Ponto. Mas por que isso é importante? Na medida que nós descobrimos qual é a velocidade inicial do lançamento da partícula, ou seja, a velocidade com que a água sai da mangueira, nós podemos agora pensar na situação do lançamento vertical de subida, porque o problema é saber se a mangueira for colocada na vertical, qual é a altura máxima que essa água vai atingir. Então, a velocidade de saída da água da mangueira, ou seja, mesmo que ela esteja na vertical, é exatamente o que nós acabamos de descobrir aqui. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Bom, como é que nós vamos encontrar essa altura? Nós podemos lançar a mão aqui até para efeito de simplificação, né, da equação de Torricelli, que me diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que no caso aqui é a gravidade, vezes a distância percorrida, que no caso aqui é a altura que ela vai alcançar. Sabemos nós que quando uma partícula atinge a altura máxima, a velocidade dela é zero, ou seja, quando ela é lançada verticalmente, a velocidade dela no ponto máximo é zero. Então, zero é igual à velocidade inicial, é o V0 que nós encontramos, portanto, aqui, prezados, 3 raiz de 5, né? Isso aqui tudo ao quadrado, mais o 2, que multiplica menos 10, vezes a altura que nós queremos encontrar. Então, nós temos 0 é igual. Então, aqui, 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 5 ao quadrado vai dar 5, e aqui nós temos menos 20H. Menos 20H, vamos passar para o outro lado da igualdade. Teremos 20H igual a 45. Então, a altura máxima atingida pela água é 45 dividido por 20, o que vai me dar 2,25 metros de altura. Portanto, alternativa B de Brasil. Certo, pessoal? Então, se gostou da resolução, né, segue o canal, dá um ok. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos aí.